Estamos ao vivo. Estamos informando os seus seguidores. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Instagram da nossa comunidade Start Crypto. É um prazer realmente ter vocês aqui, ok? E vamos dar, né? Vamos dar mais sons. Desculpe um atraso de 3 minutos, né? A gente teve os probleminhas técnicos aqui, mas já foram resolvidos, tá ok? Se o som estiver legal aí para vocês aí, dá um joinha aí, dá um oi, beleza? Então, o pessoal tá chegando aí, quem puder aí compartilha aí, clica no aviãozinho aí, ok? Clica, compartilha, que a gente vai falar um tema hoje bastante interessante, que é sobre tokenização. E vai ser muito legal esse bate-papo com esse nosso convidado aí hoje, que é um trader, além de amigo e irmão, é um trader fantástico, uma figura, um ser humano fantástico e um excelente profissional nessa área de trading de criptomoedas. Então é isso, vamos chegando, já vou chamar ele. Deixa eu falar um pouquinho do evento, tá? Então, o Start Crypto, inicialmente ele estava previsto para ser em abril, mas devido a todas as consequências do Covid, a gente transferiu o evento para 7 de agosto. E agora a gente tivemos uma reunião agora recentemente e resolvemos fechar a data de 27 de novembro. Então o evento está previsto para o dia 27 de novembro de 2021. Vai ser no Centro de Convenções de Salvador. É um evento da comunidade Start Crypto, tá? Onde nós vamos ter vários palestrantes. A ideia do evento é inserir as pessoas na criptoeconomia, né? Nesse mercado novo que vem surgindo aí, mas inserir de que forma? Com informação, com depoimentos, com palestras, né? A título de informação mesmo, para que as pessoas passem a conhecer mais um pouco mais desse mercado. E esse evento vai ser um divisor de águas para Salvador, com certeza, eu não tenho dúvidas, ok? Mas vamos lá, vamos fazer uma sequência de lives, né, com todos os palestrantes. E o tema da nossa live hoje chama-se tokenização, ok? Tokenização de ativos. E ninguém melhor do que o meu amigo Trader Gil, Trader Antifrágil, para falar sobre isso. Eu vou só convidar ele aqui para entrar na live com a gente e bater. Vamos lá, deixa eu achar a Tássio aqui. Já chamei ele aí. Ele já tá na live, né? Pronto, chegou. Fala, meu irmão, boa noite. Fala, meu irmão, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, Tudo deixa eu ajustar aqui meu tripé. O pessoal tá me vendo bem aí? Tá me ouvindo bem? E aí, pessoal, dá um oizinho aí. Dá um oizinho aí para ver se está ouvindo o Tássio e a mim. Legal. Ótimo. Beleza. É isso aí. Vamos lá. E aí, Davizão, e esse evento? Vai acontecer ou não vai? Vai, meu porque tamo junto. Esse evento vai ser um divisor de água, né, meu irmão? O pessoal tá ansioso, Davizão. Tá para o norte e nordeste do Brasil. A gente vai fazer assim ontem mesmo eu estava conversando com o Fausto Botelho, né? Alinhando alguns detalhes com ele deu o ok dele. Ele disse que tá doido para vir aqui comer uma moqueca de siri em Salvador. Né? Então, vai ser um evento bem bacana. Mas, irmão, meu convite hoje para você, dentro dessa comunidade, dentro desse evento, você é um dos palestrantes do nosso evento. E, assim, com muita honra, com muito carinho, você sabe disso.
A gente vai fazer esse... eu acho que é o quarto evento que a gente faz junto aí em Salvador, né? A gente já tem aí uma Sim, história, verdade. Tem uma um história. histórico aí de eventos aí na cidade, falando sobre criptomercado, sobre criptoeconomia. E esse vai ser mais um, e com certeza esse vai ser um grande evento. Então, hoje, como a gente tinha conversado, a gente vai falar um pouco sobre tokenização. E aí eu queria começar fazendo uma provocação para você. O que a gente entende hoje por tokenização, né? Tokenização, eu já ouvi algumas histórias de pessoas que tokenizaram. Vou me fazer de leigo para lhe fazer uma Tá, pergunta. por favor, fica à vontade, irmão. Eu vi uma história, né, de um estudante, vi duas histórias. Uma foi de um estudante francês que ele se tokenizou, ou seja, ele se dividiu em várias partes e chegou para os amigos e família e vendeu cada parte dele, né? E disse, ó, quando eu passar na faculdade que eu estiver trabalhando, o meu token vai estar valendo X, né? De certa forma, as pessoas fizeram o investimento, pagaram os estudos dele, e aí ele foi estudar, né? E uma outra bem legal é dos porcos, né? Um fazendeiro resolveu tokenizar os porcos. Ele diz assim, ó, eu preciso de um capital para comprar porcos, mas eu não tenho. Então eu vou fazer X porcos, eu vou tokenizar esses porcos. E quando eu for vender esses porcos, as pessoas que compraram esses tokens vão ter o equivalente, né, ao valor que foi que eu comercializei esses tokens no final. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas histórias e trouxesse isso para o mundo de hoje, para o mundo da cripto, né, para o nosso mundo onde a gente está vivendo aí. Queria que você falasse aí, começasse aí por essa provocação. Engraçado que esse caso que você trouxe do cara que tokenizou a si próprio, a gente poderia dizer que é o primeiro você já entrou numa fase bem avançada, mas a gente poderia dizer que é o primeiro caso de NFT, né? Sim. É o primeiro caso, porque ele é único, então ele não pode ser replicado, ele não é fungível, né? Isso. Então, acho que já começa falando aí lá do final, que é NFT, que é a última moda aí da tokenização. Então vamos voltar lá no início. Vamos pegar do Vamos voltar lá no início. início. Então, assim, vamos falar um pouco sobre tokenização, tá? A tokenização nada mais é do que um contrato digital que utiliza tecnologia de criptografia, tecnologia de blockchain. O que é tecnologia de blockchain? Tecnologia de criptografia que usa registros distribuídos. Nem toda tecnologia de criptografia usa registros distribuídos. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos de tecnologia de criptografia que não usam registros distribuídos, como, por exemplo, o WhatsApp, né, como o Telegram e etc. Então, nem toda criptografia ela usa registros distribuídos. No caso do blockchain, é uma tecnologia de criptografia que garante aí a utilização dos registros distribuídos, né? Esse é o primeiro ponto. E o que seria registros distribuídos? Registro distribuído, na realidade, é a capacidade de você utilizar a energia computacional, e agora nós temos outras formas de registros distribuídos, que também é a energia de armazenamento, capacidade de armazenamento, energia computacional, para validar as operações, ou seja, as informações elas não ficam guardadas em um servidor central que detém todos os dados e que controla tudo, tá? Agora, sim, uma tradução que eu acho muito legal sobre tokenização, ela foi dita por York Rhodes, que é o vice-presidente da Microsoft. York Rhodes diz o seguinte: tokenização é o futuro. Através da tokenização, nós vamos viver a excelência do e-commerce. Nós já conhecemos o Uber, o Airbnb, mas a tokenização representa a capacidade de transformar qualquer coisa que existe em uma unidade digital, que pode ser transacionada de forma segura, passível e sem atritos. Então, essa é a tradução que o York Rhodes diz. Então, ele fala o seguinte: nós já conhecemos o e-commerce, nós já conhecemos Quando ele cita Uber e Airbnb, ele está falando sobre indústria 4.0, ele está falando sobre economia conectiva, né? Ele está falando sobre esse modelo novo de distribuição de riqueza. E ele diz o seguinte, na tradução: tokenização representa a capacidade de transformar qualquer coisa em uma unidade digital, mas fazer isso de forma segura, pacífica e sem atritos. Então, o que o York Rhodes está dizendo
é que a tokenização, ela primeiro transforma qualquer coisa em unidade digital através de um contrato digital, e isso pode ser feito através de um smart contract ou outros tipos de contratos digitais. E isso propõe, isso possibilita o quê? Uma negociação pacífica, uma negociação transfronteiriça, uma negociação didática e democrática, onde todos podem ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então, um dos primeiros pontos que eu acho interessante para a gente trabalhar, por que York Rhodes? Porque é um cara que, vice-presidente da Microsoft, e ele liberou essa descrição de tokenização, Davi, lá em 2016, essa frase dele, onde ainda não tinha toda essa febre, onde se falava muito de ICOs, sim. O York Rhodes já falava das STOs, que seriam as Security Token Offerings, ou que seriam aí as Hybrid Token Offerings, que seria HTO, né? Hybrid Token Offerings. Enfim, isso é a tokenização. Você citou dois exemplos. Você citou um exemplo de uma pessoa, essa pessoa ela é única, tá? E por que ele se tokenizou? Porque ele tem valor. E esse valor ele pode ser representado por um preço. Então, as pessoas que compraram as frações do token dele, compraram acreditando que esses tokens iam valorizar com o tempo. Por quê? Porque ele ia se formar, porque ele ia conseguir um bom emprego, porque ele ia constituir família, porque ele ia exercer uma influência na sociedade. E aquelas pessoas que comprassem uma fração dessa pessoa, elas teriam direito a tudo isso que aconteceria no decorrer do tempo. Sim. No caso, por exemplo, do criador de porcos, o porco, ainda que ele não seja uma commodity, ele tem características de commodity, assim como a arroba do boi gordo. Então, ali há uma unidade, ali uma precificação do quilo do porco no mercado, há uma precificação do que se faz com a carcaça, com a gordura. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que nós chamamos de crowdfunding. Ele está pegando a capacidade de captar recursos de outras pessoas para investir em um projeto comum. Só que ao invés de ser feito de forma burocrática, com contratos que são vinculados a um país, a uma nação, que respeitam uma legislação, ele criou-se um contrato digital, um contrato inteligente, e esse contrato inteligente entre pares, ele utilizou provavelmente, inicialmente, o Ethereum, que é a primeira rede que permitiu-se a liberação de tokens, para validar a operação. Então, quando essa operação era validada, quando essa transação acontecia, existia um gasto em Ether, que é uma unidade do Ethereum. E existia um gasto em Ether e liberava-se uma nova unidade. E essa nova unidade representava alguma coisa. Essa unidade ela pode representar uma unidade de um porco, ela pode representar 1 quilo de um porco, pode representar 1 tonelada de um porco, etc. A grande graça da tokenização, Davi, é que ela pode funcionar para qualquer mercado. Para qualquer mercado. Era isso que eu ia lhe perguntar, né? Eu já ouvi falar também, a gente tem ciência da questão no mercado imobiliário, que é uma coisa muito forte que está vindo aí. Tanto o mercado imobiliário, né, que você pode tokenizar até centímetros quadrados de um determinado imóvel, como também as commodities, como o café, como o cacau, como tudo que hoje é precificado e que é commodity, você pode tokenizar. E a minha pergunta é a seguinte, você vê isso hoje como seria um futuro distante? Distante não, a gente já está vivendo isso, né? Seria o futuro para esse mercado, ou seja, o que hoje a gente lida na Bolsa, por exemplo, que a gente trabalha muito essas commodities na Bolsa de Valores. A tokenização ela viria realmente a substituir isso? Antes de falar sobre essa parte de tokenização, eu quero falar sobre commodities, tá? Para quem não sabe, commodities é uma representação financeira de uma unidade, de alguma mercadoria ou serviço que tem padronização internacional. A commodity ela precisa ter uma função extra função de lastro financeiro. Ou seja, quando eu falo de commodities, eu vou falar de saca de feijão. Existe uma precificação da saca de feijão, só que essa saca de feijão ela tem um lastro em uma produção rural. Então, eu tenho um lastro real em algo que foi produzido, uma semente que foi plantada, que foi cultivada, que foi regada, que foi trabalhada e que foi comercializada. É tanto que você pode negociar feijão, você pode abrir uma loja e vender feijão a granel, ou você pode abrir uma distribuidora, ou você pode gerar contratos financeiros de feijão.
que aí eu estou sendo bem didático, que é o que nós chamamos de commodity. Então, entenda-se que qualquer coisa pode ser tokenizada, tá? Qualquer coisa ela pode ser transformada em digital, entende? Então, no caso, por exemplo, da commodity, o que mais me chama a atenção é que as pessoas não têm muito acesso a investir em commodities. Você até consegue comprar títulos de renda fixa, você consegue comprar letras de câmbio, e aí sim você pode comprar letra de câmbio agrícola, que é o que nós chamamos de... Você pode comprar debentures, você pode comprar títulos, mas dificilmente você negocia unidade de commodities na bolsa. Isso é mais reservado para instituições financeiras. Mas essas commodities, Davi, deveriam ser o primeiro tipo de investimento de um cidadão que quer se expor ao risco. Por quê? Antes de você investir em uma empresa, antes de você investir em negócio, você deveria aprender a investir em commodity. Porque a commodity, Davi, ela não corre o risco da ruína. Ela não corre o risco do ativo ir a zero, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual o risco que nós temos de amanhã a carne de boi valer zero ou valer 1 centavo? Esse é um risco nulo, a não ser que todos os cidadãos do mundo resolvessem virar veganos, entendeu? Qual o risco de amanhã o grama do ouro, né, ou a onça do ouro vir a zero? Então, a commodity tem volatilidade? Tem. Ela tem volatilidade por conta da produção, ações políticas, ações a zero. Então, assim, é um mercado que deveria ser um mercado de base, isso é uma opinião minha, para as pessoas que querem se expor ao risco. Então, quando eu crio um criptoativo, quando eu crio um token que representa uma commodity, e daí eu crio uma plataforma que eu permita que as pessoas comecem a negociar esse token que representa uma commodity, ele há uma garantia maior sobre o seu dinheiro, há uma proteção maior sobre o seu patrimônio. Por quê? Porque ainda que haja volatilidade, esse ativo dificilmente vai gerar o que nós chamamos do risco da ruína, que é o valor ir a zero. E isso também serve, Davi, para uma questão de tokenização das moedas nacionais. Nós já vamos falar sobre outros mercados, mas eu estou falando de mercado de base, para quem está começando. Quando você tokeniza moedas nacionais, quando você cria um criptoativo e você lastreia esse criptoativo em uma moeda soberana, ainda que seja local ou estrangeira, você também protege o patrimônio dessa pessoa do risco da ruína. Exato. Nós sabemos que existe o aspecto inflação. O poder de compra do real, desde o seu lançamento até agora, ele já decaiu 76%. Nós temos ciência disso. 86%. Nós temos ciência disso. Nós temos ciência que o real desvalorizou em relação ao dólar. E por isso que, Davi, a gente vem há 2 anos ensinando as pessoas a dolarizar o seu patrimônio através da tokenização do dólar, né? Que é um ativo digital que representa o dólar. Exatamente. Só que o que nós acreditamos é que existem outros tipos de mercado que possibilitam as pessoas a operarem os seus recursos sem estarem atrelados a políticas econômicas. Porque por mais que a moeda fiduciária e solidez, essa moeda fiduciária ela é extremamente volátil e ela é extremamente agressiva, muitas vezes, a depender da nação de onde você esteja, né? Imagine se você é da Venezuela, imagine se você é do Zimbábue, imagine se você é do Brasil, né? Não vamos deixar de falar aí a perda que o Brasil teve em relação ao dólar. Pois é. Antes da gente falar sobre o que é que esse token representa, né? O que é que esse token representa? Então, a gente falou de uma representação de moeda digital, de moeda fiduciária, falamos da representação de commodities, mas uma coisa que a gente tem que entender, Davi, é que para que isso seja possível, é necessário que haja um terceiro de confiança. Uma terceira ponta que garanta que, de fato, esse token representa aquilo que ele diz representar. E é isso que incomodava Satoshi Nakamoto, por isso que ele criou um criptoativo que era a tokenização da escassez e da confiança. Que escassez e confiança são coisas etéreas e voláteis que não podem ser controladas por ninguém. Então, o Bitcoin é um token, na minha opinião, é um token de 2 princípios econômicos: confiança e escassez. Confiança e escassez. Exatamente, é isso aí. Eu vi, teve um comentário aqui de um participante aqui da nossa live, acho que foi o Silvio, ele falou tokenização de time de futebol.
é outro bom exemplo, né? Time de futebol, passe de jogador de futebol, artistas, né? Tudo isso hoje está sendo bem possível de fazer e de acontecer. Já me perguntaram, por exemplo, sobre isso, né? Tokenizar um artista como uma suposição, né? Do porte de uma Ivete Sangalo, por exemplo. Quanto não vai valer um token desse, né? Sim. Então, aí a gente entra em questões que são princípios, porque aí você está tokenizando um terceiro de confiança. Aí você entra em princípios Isso. legais. Vamos falar, por exemplo, de time de futebol. Existe uma associação internacional, que é a FIFA, e a FIFA não permite que os times de futebol recebam investimentos de pessoas físicas ou jurídicas. Tem que ser associações, clubes. Então, a FIFA não permite que os times de futebol emitam ações do seu time. Então, o que a gente viu até agora não foi tokenização de time de futebol. A Chiles, que é um token do esporte, muitas pessoas estão comprando achando que estão comprando uma fração do time. Mas, na realidade, ali é uma tokenização dos programas de sócio-torcedor. Você não tem direito econômico sobre o clube. Sim. Porque o clube ele é vedado pela FIFA de negociar direitos econômicos. Para isso, teria que ser criado duas situações. São 3 situações que podem acontecer. Falando de time de futebol. E por que eu vou falar sobre isso, Davi? Para provocar as pessoas a um entendimento mais profundo. A sair do nível raso de entendimento. Sim. Nós estamos na fase do Deep Learning. O que é Deep Learning? Aprendizado profundo. As pessoas que estão sendo valorizadas e que estão fazendo fortuna nessa era, Davi, são pessoas que têm níveis de conhecimento. Mas vamos voltar aqui para falar do que eu quero falar sobre o time de futebol. Quando você compra, por exemplo, lá no mercado Bitcoin, um token do Vasco, você não sócio no time do Vasco. Sim. Mas você não tem nenhum contrato permitido pela FIFA e CBF que lhe dê garantia sobre o direito econômico do clube. E daí fica a nossa dúvida. Qual é o nível, Davi, de clareza? Qual é o nível de transparência? Qual é o nível de governança? Qual é o nível de compliance do time de futebol ao receber o dinheiro da venda de tokens e da administração desse recurso? E é nesse nível que eu quero chegar. Eu vou tokenizar, vou comprar um token do Flamengo. Então nós vamos emitir 10 milhões de tokens, nós vamos vender esses tokens a R$10, nós vamos levantar 100 milhões de reais e vamos injetar no Flamengo. Somos sócios do Flamengo. Quem é que vai garantir a gestão desse recurso? Quem é que vai garantir que não está havendo desvio de recursos por parte da diretoria? Quem é que vai garantir que não está havendo conflito de interesse na gestão desses recursos? Então, uma empresa, para se tokenizar, ela precisa estar no nível de governança, de compliance, muito bem sério. Algo muito transparente e profundo para que possa entregar equity aos seus clientes. Então, para que os times de futebol eles possam se tokenizar, eles precisam ou 3 situações. Ou se cria uma liga independente da FIFA que permita que o time funcione como empresa e por funcionar como empresa que possa emitir ações. E se pode emitir ações, essa ação pode ser tokenizada, que aí é o nosso ponto. Então, ao invés de da empresa emitir um IPO, ela emite um STO, que seria um Security Token Offering. Segundo ponto, que a FIFA afrouxe suas regras e crie uma nova regra de crowdfunding e de investimento, de injeção de capital nos clubes, que eu acho muito difícil acontecer. Ou um terceiro ponto, uma forma do clube negociar o direito econômico através do direito de imagem dos jogadores, que já é um ponto mais profundo. Então, quando a gente vai comprar, a gente tem que ter muita certeza de onde o nosso recurso está indo. Não é porque o token tem uma cara bonita, não é porque tem um artista vendendo esse token que eu vou colocar meu recurso. A gente tem que ter um nível de aprendizado e de crítica profunda para entender onde é que meu capital está sendo aplicado. Então, quando você citou essa questão do futebol, eu achei bem pertinente para a gente começar a desmistificar e abrir a mente das pessoas sobre isso. E o que você falou aí, Tasso, é bastante importante, porque assim, o pessoal hoje, o mercado de cripto hoje, ele vive naquela questão do uba-uba, né? Muita gente, vamos comprar cripto a qualquer custo, compra, guarda, porque vai subir, vai valorizar. E a gente que está nesse mercado já há um tempo, a gente sabe que não é assim.
é um mercado como qualquer outro que precisa ser estudado, né? É um mercado sério, é um mercado que, se você não tiver conhecimento suficiente, você perde realmente muito dinheiro. Não é um mercado para amadores e ele está ficando cada vez mais profissional. Então é interessante esse ponto que você tocou, né, da questão do conhecimento, da educação. E aí eu pego mais um gancho, mais uma vez, do evento. O evento ele vem justamente para isso, o Start Crypto. Ele vem para trazer esse tipo de conhecimento de base, né, para que as pessoas comecem, quem ainda não entrou no mercado, e é muita gente que não entrou no mercado, comece pela forma correta. Porque a maioria dos discursos que a gente vê aí, quem começou no mercado de cripto, entrei, mas perdi dinheiro. Mas perdeu dinheiro por quê? Por imperícia, e falta de experiência e de conhecimento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do conhecimento, realmente da educação, de aonde buscar, né? A pessoa hoje que ela não tem muita informação, onde é que ela vai buscar essa informação? Eu costumo dizer que quem não conhece a história tende a repetir os erros, né? Então, se a gente está falando sobre era da tokenização, a gente precisa falar sobre quais foram as eras anteriores, né? Existiram, Davi, muitas moedas virtuais e digitais antes do Bitcoin. Só que essas moedas não usavam criptografia, não usavam blockchain, tá? Aí nós tivemos a era pré-Bitcoin, nós temos a era Bitcoin, que daí lá em 2008, né, Satoshi Nakamoto emite white paper e toda aquela situação que a gente já conhece. Então o Bitcoin ele vem ali como um princípio de confiança e escassez, tá? Aí nós chamamos de era Bitcoin. Após a era Bitcoin, nós temos agora o surgimento das altcoins. E aí nós temos o surgimento da Ripple, depois da Tether, Litecoin, Ethereum e vai, tá? Essa era das altcoins, como é que funcionava? Você entregava Bitcoin e recebia de volta altcoins, ou seja, moedas alternativas. E aí começou-se a era da diversificação, onde existiu o Dash e tantas outras moedas que foram surgindo. Então nós tivemos após essa era das altcoins, a era dos ICOs. A era dos ICOs era uma era onde as pessoas investiam dinheiro no pré-lançamento. Não existia nem moeda ainda. Não existia nem blockchain desenvolvido, não existia código. Existia um site muito bem feito, um burburinho em redes sociais, em alguns fóruns específicos. E a ideia era o quê? Comprar no pré-launch, no pré-lançamento, que é o que chamava do pré-ICO, né? Pré-ICO ou pré-ICO. E foi uma era onde muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente perdeu tudo também. Porque muitos ativos eram scam. Mais de 90% desses ativos eram o quê? Scam. Era uma forma do cara roubar o seu Ethereum ou o seu Bitcoin. Com isso, nós começamos a fortalecer o Ethereum como sistema de contratos eletrônicos que, para que as altcoins surgissem na época do Bitcoin, Davi, era necessário fazer um hard fork, ou seja, uma quebra da rede do Bitcoin, uma replicação da rede do Bitcoin. Quando surgiu os contratos inteligentes do Ethereum, foi possível construir novos blockchains usando o Ethereum como base, mas construindo blockchains com características próprias. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Aí nós vimos aí a era dos ICOs, dos pré-ICOs, né? Que as pessoas investiam muito em pré-lançamento. E aí nós temos, depois disso, a era das stablecoins. Por quê? Essas pessoas que começaram a perder dinheiro nesses projetos de ICO, nessas altcoins, elas, olha, eu gosto de utilizar a tecnologia do Bitcoin, porque eu posso transacionar o recurso sem limites, 24 horas por dia, não existe um intermediário, não é centralizado, ele é divisível, é deflacionário. Eu gosto dessa característica do Bitcoin, mas não me agrada a volatilidade do Bitcoin. Daí surgem as stablecoins. Aí surgem as stablecoins lastreadas e indexadas em quê? Em dólar, euro, ouro e etc. Muitas somente indexadas, mas nunca comprovaram lastro. Sim, Outros vieram comprovar lastro muito tempo depois. E daí você me lembra até o final da live para a gente explicar a diferença entre lastro e índice. O que é indexação e o que é lastreamento, tá? Que isso é muito importante para token também. E daí, depois dessa era, Davi, das stablecoins, aí as pessoas falam assim, mas eu volto agora para um padrão econômico ultrapassado. Se eu tenho que tokenizar o dólar, mas o dólar não me interessa mais, eu quero algo novo. E aí que surge a era da tokenização,
onde eu consigo tokenizar, onde eu consigo trazer as mesmas características do Bitcoin, de visibilidade, portabilidade, fungibilidade, tudo que a gente já conhece, para ativos que representam comunidades específicas. Aí eu começo a tokenizar commodities, eu começo a tokenizar propriedade intelectual, direito artístico, capacidade de produção, tudo aquilo que tem valor. Então, o que é que pode se tokenizar? Tudo aquilo que tem valor. Tudo que tem valor pode ser atribuído preço. Tá? E aí você consegue tokenizar uma diversa gama de situações. É daí que surge a era da tokenização, né? Para a gente separar em fases didáticas isso. Você é testemunha, Davi. Em 2017, a gente palestrando no Museu Eugênio Teixeira, onde a gente já falava sobre tokenização. Onde a gente já falava que ia chegar um tempo onde as empresas não iam mais emitir ações, IPOs, mas elas iam emitir STOs, ou seja, Security Token Offerings, ou HTO, Hybrid Token Offerings, ou seja, híbridos, token de segurança híbridos. Né? E daí é o que a gente está vendo agora, a Tesla fazendo isso e tantas empresas começando a lançar os seus tokens em forma as suas ações em forma de token, desculpa. E essa palestra nossa foi emblemática, né? Falar de Bitcoin, dinheiro digital, no museu que conta a história do dinheiro do Brasil. Do dinheiro do Brasil. Fantástica, né? Verdade. Mas, então, essa questão de relação o pessoal fala muito, a segurança, em relação à segurança do token. E aí, você já falou que vai falar essa diferença de lastro e indexação. Mas como é essa questão, a gente sabe que hoje a rede do Bitcoin, ela é bastante segura, né? O conhecimento que a gente tem é que, pelo menos até hoje, é uma rede que nunca foi corrompida, nunca foi travada. E agora a gente vem nesse processo, eu acho que a gente está entrando numa nova era aí já, que é a questão das DeFis, né? E outra coisa que eu queria fazer um ponto aqui. O tempo, quer dizer, de 2008 até hoje, 2021, 2008, 2009, olha quanta coisa já aconteceu nesse universo de criptoativos. Foram muitas mudanças muito rápidas. Antigamente, para a gente ver uma mudança na economia, é algo cerca de 20 anos, 15 anos. Hoje, ou mais, 30 anos, né, para você ver uma mudança significativa. E hoje a gente vê que tanto a economia como o mercado, a forma de relacionar, de comprar, de vender, de mandar dinheiro para fora ou para qualquer outro lugar, ela mudou tudo em função desse novo padrão econômico e dessa nova padrão de tecnologia que vem surgindo desde 2008. Né? É bom pontuar que nesse curto espaço de tempo, muita coisa mudou. E eu acredito, Tássio, que daqui para frente, 2025, 2026, muita coisa vai ter mudado. A gente vai estar vivendo coisas que realmente totalmente diferentes do que a gente vive hoje. Perfeito. Quando a gente vai falar de segurança de token, a gente tem que analisar alguns pontos, tá, Davi? Primeiro, quem são os devs? Devs são desenvolvedores. Quem são esses caras? São da academia, são da ciência, são da economia? Qual é a linha de pensamento desses caras, né? Quais foram os trabalhos científicos que eles escreveram? O que é que essas pessoas pensam? Qual foi o objetivo deles que desenvolverem esse token? Acho que isso é um ponto bem importante, tá? Então, primeiro, quem são os devs? Quem está por trás disso, tá? Isso é um ponto importante. Segundo, qual o propósito desse token? Tá, o dev é um cara que tem histórico, é um cara confiável, né? O protocolo é bem escrito, é um protocolo que tem um bom objetivo, mas qual é o projeto desse token? Faz sentido isso para mim? Se não faz sentido para mim, não compro. Deixa as outras pessoas comprarem. Mercado existe todo dia. Você não é obrigado a comprar tudo que é lançado. Não faça isso. Só compra aquilo que faz sentido para você. Tá? Terceiro, onde é que esses tokens estão sendo negociados? Existe liquidez? Existe volume de negociação? Ou eu sequer quero negociar, eu quero comprar e guardar? Como se faz, por exemplo, com uma obra de arte. Né? Que aí a gente volta a falar sobre NFT. Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender, Davi, qual é o meu nível de risco-retorno ao comprar um token. E daí eu tenho que entender também qual é o meu nível de exposição a esse token. Porque alguém me disse que esse token vai valorizar 1000%, eu vou pegar todo o meu patrimônio e vou colocar nele? Claro que não. Né? Eu costumo dizer o seguinte, criptoativo é um mercado extremamente volátil. Por ser volátil, é um mercado que impõe risco.
Então, do seu patrimônio, separe 20% para entrar no mercado de criptoativos. O que você separou para entrar no mercado de criptoativos, separe 80% para deixar em Bitcoin, 10% para deixar em Ethereum. E os outros 10% você vai diversificar nessas moedas, nesses tokens que vão surgir. Com isso, você está expondo 2% do seu capital, ou 1% do seu capital, perdão. Você está expondo ali 1% do seu capital, então você está tranquilo. Então você está sabendo qual é o seu nível de... Ah, mas dizem que vai valorizar 8.000%. Ok. Se valorizar 8.000% e você colocou 1% do seu capital, você vai ter um retorno de 80%, está maravilhoso. 80% é que qualquer investimento no Brasil aí, em renda fixa, vai te gerar em o quê? 10 anos? 11 anos? Mais. Ou mais? Então, assim, tenha consciência nisso. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que analisar em termos de segurança. Eu vou falar para vocês, por exemplo, o Elon Musk agora está se aproveitando de uma altcoin, que é a Doge, para poder manipular o preço, porque é um altcoin que surgiu com o objetivo de ser meme. Quando desenvolveram essa altcoin, era uma piada contra o sistema. Era uma piada. Como ela estava muito baixa, e é uma das primeiras altcoins, ele se aproveitou dela e começou a fazer propaganda em cima para poder levantar o preço da altcoin. Essa noite, o desenvolvedor dessa altcoin, ele reativou a conta dele do Twitter e ele postou chamando o Elon Musk de canalha e de egoísta. O cara que desenvolveu a Dogecoin chamou o Elon Musk de canalha e de egoísta. Por quê? Porque o objetivo do Elon Musk é só fazer dinheiro com isso. Ele está vendo um mercado onde ele pode manipular sem ser punido. Ele está vendo um mercado onde ele pode manipular sem a SEC prender ele. E aí nós lembramos de alguém que fez isso no Brasil, que é o Eike Batista. É a mesma situação. Então, por que o Bitcoin sofreu com isso? Lógico que sofre. Porque o preço de um ativo é determinado pela sensação do mercado, né? Quem determina o preço de um ativo são as pessoas que compram e vendem. Eu costumo dizer que o mercado é feito por pessoas que compram e vendem. A sensação das pessoas é refletida na ação de comprar ou de vender. E isso, lógico, que quando você vê o Elon Musk dizendo, a partir de agora eu não vou mais usar o Bitcoin porque ele polui muito. E as pessoas que não têm conhecimento, que não têm fundamento, as pessoas que estão sendo levadas pela massa, elas agem em desespero e vendem a qualquer preço. Mas tenho certeza que o objetivo dele é que o ativo caia para que ele compre mais barato. Então, qual é a lógica? Compra-se um ativo com um valor quase nulo, eu uso a minha influência, e aí, Davi, a gente fala de uma nova era dentro do mercado de criptoeconomia, que é a era do tráfico de influência, que é o que mais está acontecendo agora. Eu uso a minha influência para pumpar, para elevar o preço do ativo. Quando esse ativo valoriza, eu troco esse ativo por Bitcoin, aí esse Bitcoin valoriza, aí agora eu vendo para dólar e tento derrubar o mercado inteiro para recomprar mais barato, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, entender que nesse mercado de tokenização ainda existe muita volatilidade. Quando o mercado estiver muito mais consolidado em tokens que representam ativos reais, como commodity, direito, propriedade, capacidade de produção, direito artístico, etc., aí a gente vai conseguir ver que esses ativos vão sofrer menos especulação por parte do mercado. Eu tenho percebido, eu uso muito o site da Binance, né? E a gente tem percebido, eu tenho operado altcoins, bem mais do que Bitcoin, né? E eu tenho percebido vários é nítido, né, a manipulação no mercado. Tem uma hora que o ativo, muita gente chama de shitcoin, né? Chama de shitcoin. Então tem uma hora que o ativo, ele parece que engata uma primeira, meu irmão, que vai embora e sobe. A Doge é uma delas, né? Tem outras aí. Recentemente tem um meme aí que é cópia da Doge, que é a Shiba. Essa moeda aí subiu de um jeito. Agora ela já tá em queda, tá vendo ela hoje. Então, é outra preocupação que quem está querendo entrar nesse mercado tem que ter, né? E aí isso necessita de conhecimento. A pessoa precisa saber diferenciar um token do projeto, o que é uma moeda realmente que vem de um projeto sério, o que é uma moeda que pode ser um scam,
né? Então as pessoas têm que. Não é porque a moeda está baixa ou porque está subindo, que a maioria das pessoas que não tem entendimento, eles fazem o quê? Ele começa a ver o token subir, 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 ele vai lá e compra. E geralmente quando ele compra na área, no período de exaustão, que é quando ele começa a descer. E aí é que muita gente fica preso, muita gente perde dinheiro por causa que não Isso conhece o aconteceu, mercado. Davi, na época das bolhas da Dotcoin, né? Das empresas.com. Quando as Sim, lá empresas.com, atrás. quando as empresas.com elas emitiram um papel, seus papéis na bolsa, né? E houve uma especulação muito alta sobre os seus preços. E daí nós vimos muita gente comprando, 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 e depois, quando foi se analisar fundamento, o que essas empresas entregavam em troca, aí teve uma queda muito grande do mercado, que foi a bolha Dotcoin, né? Conhecido como a bolha Dotcoin. Sim. Então, o criptoativo é um fenômeno que acontece aonde? No ambiente da internet. E no ambiente da internet, nós sabemos que muitas vezes pela impessoalidade e pelo sigilo, pelo anonimato, as pessoas têm coragem de falar tudo aquilo que querem e de agirem de forma irresponsável, né? Com Então, é um ambiente certeza. que parece uma terra sem lei. Nós temos aí uma lei do marco regulatório no Brasil, etc., mas parece que é um ambiente sem lei. Então, os caras, os grandões, eles querem aproveitar isso para estabelecer o seu tráfico de influência e faturar recursos sobre isso. Mas o próprio York Rhodes, Davi, ele escreveu algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que a tokenização é o que nós podemos chamar de programação das coisas. Nós vivemos algumas fases da internet. A internet militar, internet dos dados, internet social, conectividade, internet das coisas e internet do valor. O Bitcoin veio ser a internet do valor. Só que, para que a internet do valor exista, é necessário que exista também a programação do valor, ou seja, que as pessoas que desenvolvem códigos desenvolvam códigos pensando em um modelo de economia libertária, democrática, transfronteiriça e que tenha muito mais finalidade de impacto social do que meramente especulação. Com certeza, com certeza. E pegando esse gancho aí, né? Hoje, Tassi, eu queria que você falasse um pouquinho, já falando um pouquinho mais aí de regulamentação, de lei. O que é que a gente tem hoje nesse mercado de regulamentação ou lei? Existe alguma coisa vindo por aí? Eu sei que a gente tem a instituição normativa, 1888, né? Mas Sim. existe alguma coisa a nível de lei vindo por aí? Então, sobre isso, a instituição normativa ela só cita que todo token emitido no Brasil precisa ser registrado, tá? Então, existe um programa na Receita Federal que você vai registrar compra e venda, você vai registrar aluguel, transferência, recebimento, dação em pagamento, doação e emissão. Tem emissão lá também. Então, quando Isso. você emite um token no Brasil, você precisa registrar no sistema da Receita. Só que para você emitir um token no Brasil, aí você cai numa coisa muito interessante. Se for um token qualquer, você faz algo que é intangível, que é etéreo. Então, por exemplo, você vai e cria um token. É um site. Não tem uma empresa, não tem um CNPJ, não tem um endereço físico, não tem nada. Então, é algo que é metafísico, que é etéreo, que é intangível. Mas, se esse token ele representa na sua unidade lastro ou indexação em um ativo financeiro ou em um ativo real, você precisa de autorização da CVM para isso. E daí você vai ter que submeter o que nós chamamos de sandbox, na tradução a caixa de areia, mas sandbox regulatório, onde você submete à CVM o teu projeto de sandbox regulatório daquilo que você propõe criar em criptoativos. É por isso que a maioria das pessoas que desenvolvem tokens no Brasil, mesmo sendo brasileiros, eles desenvolvem com endereços de internet fora do Brasil, Fora como do se esse Brasil. token tivesse sido lançado lá fora para fugir do radar de CVM. Então, eu acho que isso deve ser corrigido em breve. Para mim, não faz sentido nenhum um cara lançar uma moeda como a real, que não serve para nada, a não ser para prejudicar e roubar as pessoas, tá? Um meme também, uma piada de mau gosto, e ele poder fazer isso. E alguém que queira lançar um token, por exemplo, como é o meu caso, que eu propus um token lastreado no Tesouro Direto, indexado e lastreado no Tesouro Direto, ser impedido pela CVM e está mais de 6 meses com o sandbox regulatório preso lá, porque eu não tenho e não quero ter padrinho político para liberar isso para mim. Entende? Sim, sim. Então,
Brasil, Entendo. país das contradições, onde o poste mídia no cachorro, É, e basicamente assim funciona hoje. Se você quiser lançar um lixo, pode lançar, ninguém te perturba. Se você quer lançar um token de verdade, aí você tem dor de cabeça, ou você se submete e espera, ou paga propina, ou então você viaja para fora do Brasil. Eu viajo, não precisa nem viajar, você lança esse token como tivesse fora do Brasil, sediando ele em servidores fora do Brasil, em endereço fora do Brasil. É um absurdo. é complicado, essa nossa lei é bem complicada. Tá, eu queria que você falasse um pouco mais do que a gente tem hoje, do que a gente pode esperar hoje em tokenização de commodities, né? No Brasil, como café, como cacau, como eu sei que você tem um projeto relacionado ao cacau. Como é que está isso? Como é o que é que está aparecendo? O que é que está surgindo aí, além de minérios, né? Ouro, essas coisas. Eu vou falar primeiro do Cacau Digital. Pronto. Cacau Digital é um token de cacau, e daí ele é indexado ao índice CC1, que é contrato futuro de cacau na Bolsa de Nova York. Então, o que vale 1 quilo de cacau na Bolsa de Nova York vale inicialmente no seu lançamento esse token, tá? Nós fizemos o lançamento de 10 toneladas. Após a comercialização dessas 10 toneladas, nós vamos lastrear isso, nós vamos comprovar o lastro, nós vamos comprar de cacau esse valor das 10 toneladas, porque para cada moeda vendida existe 1 quilo de cacau de lastro. Esse cacau será enviado para a indústria, ele será processado, ele será transformado em matéria final e a comercialização disso vai gerar um lucro. Esse lucro ele vai ser dividido entre o lastreador. Quem é o lastreador? É o produtor rural que foi comprado o seu cacau pela Cacau Digital no preço da Bolsa de Nova York, ou seja, no preço top, sem atravessadores. Então, o produtor rural ele vai também dolarizar a produção no seu pé e vai receber o preço justo sem aquelas taxas de atravessadores. Qual é a exigência? Pode perguntar, Davi, por favor. De certa forma, o que você está me falando é que a tokenização ela serve também como uma espécie de inclusão, né? Total. Por exemplo, produtores de cacau que estão lá à margem, que a gente sabe, né, Sim, da história. desse monopólio do grande, do atravessador, que compra barato na mão do produtor, praticamente extorque ele e revende cá na outra ponta bem mais caro, ficando com todo o Sim, lucro, né? Então, de certa sim. forma, esse processo ele permite que isso aconteça, correto? Estudos mostram, Davi, que somente 7% do faturamento da cadeia do cacau ficam na mão do produtor. Os outros 93% ficam entre atravessadores e indústria, né? E aí nós queremos equilibrar mais essa balança, tá? Uma outra coisa, por que o cacau hoje nós chamamos de cacau de sangue, chocolate de sangue? Porque mais de 50% da indústria do chocolate compra cacau vindo de trabalho escravo ou semi-escravo análogo à escravidão. Trabalho que usa mão de obra infantil. E eles fecham os olhos para isso. Então a Cacau Digital ela foi proposta com uma alternativa, porque esse cara que vai lastrear, esse cara que vai entregar amêndoa e vai receber em troca o token de Cacau Digital, que ele vai poder converter no exchange para dólar, para Bitcoin, para euro, ou manter em cacau mesmo, tá? Já que ele sabe que nós temos uma tendência de valorização da commodity cacau por conta de vários fatores aí, é uma tendência de alta, tá? Ele primeiro precisa passar por um instituto. Então ele é vinculado a um instituto que foi criado pela Cacau Digital. O instituto já tem hoje CNPJ próprio. E esse instituto ele vai verificar se esse produtor ele atende normas de uma produção mais orgânica, com menos agrotóxicos, se ele não usa trabalho infantil, se ele não usa trabalho escravo. Tá? Então ele primeiro é certificado para ele se tornar um lastreador. Aquele cacau que eu transformei em chocolate, tive margem de lucro, e que 25% do lucro volta para o produtor, volta para os produtores que estão encaixados nessa régua. É uma espécie de ISO, né? Onde ele vai ter que cumprir algumas etapas ali para ele se tornar um lastreador da moeda. Tá? Então, ao invés de eu ter um lastreador como instituição financeira, só te interrompendo, eu tenho como lastreador aquele cara que gera riqueza. É aquele cara que pega na terra, é aquele cara que cuida da terra. Se você não sabe, a maioria da Mata Atlântica, aqui no sul da Bahia, foi protegida por conta da produção de cabruca, do cacau em sombra, né? Que é um tipo de produção que fez com que protegesse. Quando houve a quebra da indústria do cacau,
muitos fazendeiros se viram obrigados a vender madeira de lei, porque o cacau já não produzia mais, né? A questão da vassoura de bruxa, etc. Mas voltando aqui, a ideia, Davi, é que esse produtor seja o lastreador e que ele receba de volta parte do lucro de toda a cadeia produtiva, porque ele é o cara que fez a riqueza surgir e brotar da terra. E o interessante é que não é o fazendeiro grande, né? Aquele cara dono de terra. Essa questão da Cacau Digital, ela abrange, principalmente pelo que eu entendi, os pequenos produtores, né? Aquele cara que não tem tanta terra, mas que está ali na lida, direto, no dia a dia com a terra, trabalhando com cacau. Muito interessante esse projeto do Cacau Digital. O pessoal tem perguntado aí como é que... Dá o site aí, Tássio, da Cacau Digital. É cacaudigital.io. Pronto, tá? para quem quiser aí, quiser saber mais sobre o Cacau já está Digital. Disponível, aí, você já pode entrar lá, já pode comprar. Hoje nós estamos uma aceitando olhada lá Ethereum e já estamos aceitando Pix. Porque aí nós entendemos que para incluir as pessoas nesse mercado, a gente precisa ser mais simples, Davi. Então nós cedemos ao sistema bancário, que é o que as pessoas usam, criamos uma exchange chamada Nibits, tá? Essa exchange chamada Nibits, ela vai fazer a troca do cacau para real e para Ethereum, etc. Essa plataforma já está funcionando, quero convidar vocês. Mas já que eu já fiz o meu jabá aqui do Cacau Digital, eu quero dizer para vocês... Cacaudigital.io, o pessoal está perguntando aí para repetir. Cacaudigital.io, né? IO, tá? Isso. E nós estamos envolvidos em outros projetos, como Café, como Boi Gordo, né? Eu tenho uma reunião segunda-feira em Salvador, terça-feira, no Rio de Janeiro, com o jurídico da CBF, porque eles querem entender como é que a gente pode, de fato, tokenizar da forma legal, né? Talvez eu não consiga, Davi, tokenizar um time de futebol, mas eu posso criar um token de novos talentos. Sim, entende? sim. Eu posso criar um token de base, para que você possa investir nesses meninos na base, para que esses meninos passem de passar fome, parem de sofrer tanto até conseguirem chegar ao profissional. Gerar uma situação para que eles possam ter acesso a isso. Por exemplo, como o Red Bull fez, né? A empresa Red Bull, ela criou o time empresa e começou a impulsionar o futebol dessa forma. Então, estou soltando uns spoilers para vocês de tantas coisas poderosas que podem ser feitas aí. Temos o token, o Arbio.io, que está em fase de constituição, que o Arbio é um token de reflorestamento. Toda vez que você compra um token, vão ser plantadas 2 árvores. Uma árvore para reflorestamento de uma área degradada e uma outra árvore de madeira de lei para gerar recurso financeiro. E aí é um token híbrido, né? É um HTO. Então, tem muita coisa linda surgindo nesse sentido. Inclusive, Davi, antes de deixar você falar, esse Arbio, ele vem com um objetivo. Essa árvore que você está doando para reflorestamento, ela vai começar a contar a pegada ecológica, tá? Para compensar a pegada ecológica do Bitcoin. Né? Vai ser uma contribuição da comunidade para compensar a emissão de carbono do Bitcoin. A gente acredita que à medida que o Arbio cresce, nós vamos compensando e vamos deixando o Bitcoin carbono zero, carbono neutro. E aí acaba com a falácia desses bandidos como Elon Musk e companhia. De dizer que o Bitcoin está poluindo mais, tanta coisa que polui mais do que o Bitcoin. Mas, falando de parte técnica, Davi, só rápido. Olha, 70% da energia utilizada na mineração do Bitcoin é renovável, tá? E os outros 30% que não são, eles já são compensados por tudo que o Bitcoin deixou de poluir se fosse movimentado esse recurso no sistema tradicional. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Só que ainda assim, nós estamos criando, ao invés de criticar, ao invés de tentar derrubar o preço, nós como comunidade ativa estamos criando um token que tem o objetivo de cada token vendido doar uma árvore que vai gerar crédito de carbono para o Bitcoin.org para que isso seja compensado. Isso é ótimo mesmo. Então, e o que você acabou de falar agora é porque muita gente pensa assim, tá? 3 minutos para acabar a nossa live, vamos rapidinho aqui. Muita gente pensa assim, Bitcoin, criptomoeda e tal, é só falar, é só dinheiro. Não é só dinheiro, porque muita coisa a nível social está vindo no bojo dessa tecnologia, né? Uma prova disso é o Cacau Digital, uma prova disso é isso que você citou agora, das árvores, né? Então, muita coisa que vai trazer um retorno
para a sociedade e social, ele está vindo nesse bojo dessa nova tecnologia. E isso é que é o legal, isso é que é o interessante. Por isso que as pessoas precisam entender e saber cada vez mais do que se trata. E mais uma vez eu toco nesse tema, que a gente vem aí com esse evento para trazer, esclarecer muita coisa para essa galera que está chegando. Agora eu vou deixar você falar sobre indexação para a gente fechar, falar um pouco sobre indexação e aquela lastreamento. Sim. Lastreamento e indexação. E o lastreamento. Gente, vamos lá. Eu vou citar o exemplo aqui para vocês do cacau, tá? Lastreamento. Eu preciso ter unidades físicas de cacau para cada token vendido. Se eu digo que um token representa 1 kg de cacau, eu preciso ter 1 kg de cacau físico ou um contrato futuro de 1 kg de cacau para dar lastro a esse ativo. Indexação é o preço acompanhar o preço desse ativo que eu estou lastreado. Tem tokens que são lastreados, mas não são indexados. E tem tokens que são indexados, mas não comprovaram o seu lastro, como é o caso do Tether. E eu já deixo essa pimentinha no final aí. Top. Gente, acabou nosso tempo, 19h59. Vamos lá, Tássio, mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela sua atenção, pelo seu tempo, que eu sei que não é muito, você tem pouquíssimo. Mas é isso, pessoal. Vamos à próxima live, nosso evento 27 de novembro. Eu quero ver todo mundo lá. E Tássio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por bater esse papo com a gente, por trazer esse esclarecimento todo. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Pessoal, aí. sucesso aí. Boa noite a todos. Acompanha a comunidade cripto, tá? Comunidade Start Cripto. Essa é a nossa comunidade. O mercado de criptoativos, ele surgiu em comunidade. E a ideia de comunidade é nós ajudarmos uns aos outros com o objetivo final que todos sejam beneficiados. Então, chamo vocês a curtirem, a acompanharem e valorizarem a comunidade Start Cripto. Um abraço. Com certeza. Valeu, Tássio. Muito obrigado. A gente vai vir aí com outras lives aí. A gente vai trazer... Vai deixar gravada, Davi, a live? O pessoal tá me Vai ficar gravada. A gente valeu, galera. Um abraço. Lives com nomes de peso aí que vão estar no evento, né? As próximas semanas aí. Então, eu convido a todos a estarem presentes. Valeu, pessoal. Boa noite. Um grande abraço, Tássio. Um abraço. Obrigadão, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Tchau. Fui. Obrigado.